Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Beto Ramos e esse é o programa Café com Espiritismo. Um programa diário que aborda temas da filosofia, de conhecimentos gerais e de espiritismo. A verdade é o conhecimento que liberta. Bom dia, pessoal! Hoje é 23 de julho, sexta-feira, e nós vamos gravar o último programa da semana, Café com Espiritismo. Notícias, informações, dicas importantes e mensagens você acompanha só aqui no Café com Espiritismo. E nós já trazemos para vocês as efemérides, os fatos históricos, as personalidades e o dia na história. No dia 23 de julho morre a cantora britânica Amy Winehouse. É essa ocasião em que se inicia o primeiro Congresso Nacional do Partido Comunista Chinês. Foi o congresso de fundação do PCC e teve encerramento em 31 de julho de 1921. O dia 23 de julho é o dia do guarda rodoviário. Viver bem. Dicas de como conviver harmoniosamente em todas as fases da vida. Para você que busca sua melhora individual, temos dicas de esportes, alimentação saudável, leitura edificante, hábitos espíritas e profissões. Viva bem e favoreça sua saúde física, mental e espiritual. A nossa dica do Viver Bem de hoje é leitura edificante. E nós trazemos uma vez mais Allan Kardec, que vai esclarecer que para termos noções básicas introdutórias do Espiritismo é preciso estudar o Livro dos Médiuns, um guia para aqueles que querem se entregar à prática das manifestações, porque lhes dá conhecimento dos meios próprios para se pôr em condições necessárias a se comunicar com os espíritos. Trata-se de um guia, tanto para os médiuns como para os evocadores. E é, sem dúvida, o complemento de O Livro dos Espíritos. Allan Kardec também recomenda o estudo da Revista Espírita, que é uma variada coletânea de fatos, de explicações teóricas e de trechos isolados que completam o que se encontra nas obras O Livro dos Médiuns e O Livro dos Espíritos, formando-lhes, de certo modo, a aplicação. A sua leitura pode ser feita simultaneamente com quaisquer daquelas obras, porém será sempre mais proveitosa e, sobretudo, mais inteligível se for feita depois de O Livro dos Espíritos. Notícias do Brasil e do mundo é aqui no Café com Jornal. A atividade industrial teve quedas em maio, mas se mantém em patamares observados antes da pandemia de Covid-19. De acordo com o levantamento da Confederação Nacional da Indústria, CNI, houve retrações significativas nas horas trabalhadas, na produção e na utilização da capacidade instalada. Segundo o deputado Nilton Cardoso Júnior, do MDB de Minas Gerais, a recuperação do setor já era esperada com o avanço da vacinação contra a Covid-19. No entanto, ele destaca os desafios que a indústria nacional ainda precisa enfrentar para se desenvolver. A indústria tem o desafio do crescimento, um desafio que está instaurado na estrutura atual de tributação, de funcionamento das leis ambientais e também da proteção dos mercados que o país ainda precisa em função de um custo Brasil elevado que compromete a competitividade dessa indústria. Ainda de acordo com a CNI, o índice de confiança do empresário industrial aumentou 0,3 ponto em julho de 2021, atingindo 62 pontos. O conselheiro Lauro Chaves Neto, do Conselho Federal de Economia, aponta as razões para o crescimento da confiança.
O setor produtivo, ele retoma a confiança pela expectativa de crescimento do PIB acima de 4,5%, 5% em 2021 e a continuidade dessa retomada para 2022 e, sobretudo, pela retomada da agenda de reformas, a qual o setor produtivo imputa como prioritárias para a melhoria da produtividade e a redução do custo Brasil. No estado de Minas Gerais, o índice de evolução da produção apresentou avanço de 8,9 pontos e encerrou o mês de maio com 55,7 pontos. O dado também é da CNI, divulgado pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais. O resultado foi o mais elevado para o mês desde o início da série histórica mensal em 2010. A utilização da capacidade instalada na indústria mineira fechou em 47,6 pontos em maio, com crescimento de 1,6 ponto em relação a abril. O levantamento completo dos indicadores da indústria e do índice de confiança do empresário industrial estão disponíveis no site portaldaindustria.com.br/CNI. Reportagem Paloma Custódio. O nível dos rios que abastecem as hidrelétricas deve continuar abaixo da média histórica nos próximos dias. É o que projeta o relatório do Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS. Dados da instituição apontam que todas as regiões do Brasil estão com esse problema, mas no sul, centro-oeste e sudeste a situação é ainda mais delicada. Por meio de nota, a ONS informou que não tem como garantir até quando se estenderá a escassez hídrica, mas historicamente, em novembro já começa o período úmido. O operador pontuou ainda que teve que adotar algumas ações excepcionais para enfrentar com segurança esse período de baixa dos reservatórios e garantir o suprimento de energia. A previsão é que a região sudeste, em conjunto com a centro-oeste, termine o mês de julho com os reservatórios em 26% da capacidade. Já a região sul deve ficar com os reservatórios com 45% da capacidade. Enquanto isso, o nordeste deve terminar o mês com 53% da capacidade e a região norte com 80% dos reservatórios cheios. Para o coordenador de sustentabilidade da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, Nelson Ananias, é importante que haja uma boa gestão do uso da água, assim como da energia gerada por ela, para garantir, entre outras coisas, qualidade e volume na produção de alimentos. Temos que lembrar que a água tanto é insumo para a geração de energia elétrica, mas também é insumo essencial para a produção agropecuária brasileira. Aquela produção que gera e garante a segurança alimentar, empregos, que gera e garante todos os produtos que chegam à mesa dos consumidores brasileiros. O economista da FGV, IBRE, André Brás, explica que o aumento do nível dos reservatórios depende, além de um maior volume de chuvas, que essa água caia em pontos estratégicos. Às vezes chove muito, mas em áreas que não possibilitam a captação desse volume de água para o reservatório. Então é importante chover, mas nas áreas onde os reservatórios estão instalados. Porque às vezes chove muito em determinada região do país, a gente acha que o sistema hídrico está se normalizando, né? Mas a conta de luz só faz subir. Por quê? Porque aquela chuva não está na área em que nos ajudaria a ter uma geração de energia mais barata. O ONS acredita que o valor gasto para atender à produção da energia deve ser de R$ 1.030 por megawatt-hora. Neste caso, haverá um salto de 7% em comparação com o quadro da última semana. Essa diferença pode se dar pelo aumento do consumo de energia gerada pelas termoelétricas, consideradas mais caras. Reportagem Marquesan Araújo. Alguns estados e municípios já prevêem a inclusão de menores de 18 anos na fila da vacinação contra a Covid-19, mesmo sem uma recomendação formal do Ministério da Saúde. De acordo com a pasta, a ampliação da vacina para adolescentes permanece em análise na Câmara Técnica Assessora em Imunização e Doenças Transmissíveis. Segundo o diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações, SBIM, Renato Kifuri, os estados e municípios têm autonomia para tomar esta decisão, mas não é o recomendado. É um equívoco vacinar os adolescentes saudáveis antes de vacinar o último adulto. Nós não podemos começar a vacinação invertendo prioridades sob pena de deixarmos indivíduos sob maior risco desprotegidos.
O Ministério reforçou os estados e municípios que, neste momento, a recomendação é vacinar todos os grupos prioritários definidos no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação com as 2 doses e, gradativamente, a população acima de 18 anos. Até o momento, a Pfizer é a única que tem autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa para uso na faixa de 12 a 18 anos. A infectologista Ana Helena Germolio destacou que os estudos sobre os imunizantes começaram pelos grupos prioritários, por isso a demora para a liberação de menores, que só está discutida agora. Mesmo sendo um grupo com menos risco de desenvolver a doença de forma grave, a médica afirma que as crianças e adolescentes também precisam ser vacinados, até pelo risco de transmissibilidade. Não deixa de ser um público importante de ser vacinado. E a gente também tem que lembrar que as crianças também existem, apesar de pequeno, mas também existe o público de crianças que têm comorbidades e também precisam ser vacinadas. Pelo que foi observado até o momento, os eventos adversos em crianças são muito leves e similares aos de outras vacinas destinadas ao público infantil, como dor no local, febre e mal-estar, que passam em seguida. De acordo com a Anvisa, a solicitação de inclusão de uma nova faixa etária deve ser feita pelo laboratório desenvolvedor da vacina. O laboratório Janssen solicitou autorização para estudo clínico, já autorizado, para uso de suas vacinas com menores de idade. Reportagem Rafaela Gonçalves. Amor à sabedoria. Está no ar o Filosofando. O relativismo cultural. Heródoto, um historiador e filósofo que viveu entre os anos 484 a 424 a.C., viajou intensamente por toda a Grécia e fez umas tantas descobertas surpreendentes sobre as crenças e o comportamento de outros povos. Filósofos sofistas, como Protágoras, deram-se conta das muitas implicações disso, o que os levou a fazer um bom número de perguntas bem cômodas. Se outras pessoas acreditam em coisas diferentes das que nós acreditamos, como podemos saber que nossas crenças estão corretas? Como ter certeza de que qualquer crença é correta? Sempre é fácil achar que nossas próprias crenças são naturais, quando, na verdade, elas são culturais. Assim, os sofistas mudaram o objeto, o tema de reflexão e pesquisa filosófica, da pergunta fundamental para várias outras perguntas sobre os modos de ser do ser humano e de suas diferentes sociedades. Café com Espiritismo. É hora da mensagem espírita. Hoje nós falaremos sobre o tema Falsos Cristos e Falsos Profetas. Esta advertência está contida no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, onde Jesus nos fala das grandes tribulações. Para o nosso socorro, vamos nos lembrar daquilo que disse o filósofo romano Juvenal quando afirmou a relação entre mente sã e corpo são. Hoje, a Universidade Johns Hopkins apresenta estudos por meio da bioquímica, trazendo argumentos que podem tornar plausíveis ao nosso entendimento aquela afirmação milenar feita pelo filósofo romano Juvenal. O Espiritismo, por sua vez, vem também confirmar a relação de corpo e mente. Quando nós estabelecemos que o único patrimônio, o patrimônio do espírito, é aquele acervo intelectual que ele pode levar como bagagem através das suas viagens, levando em consideração a lei da reencarnação, nós também podemos compreender que as enfermidades terão uma relação muito grande com o uso e o abuso que fizermos de nosso corpo, nesta encarnação como nas passadas. Nós vamos relacionar as enfermidades como a resultante das transgressões das leis divinas. Podemos considerar estas transgressões, elas ocorrem tanto na vida atual quanto nas vidas passadas. Portanto, temos certeza que é remédio para as enfermidades
a harmonia das nossas ações, atitudes saudáveis, fundadas sempre numa vida justa e correta. Assim, evitaremos males para esta e para a próxima vida. Para tornar mais simples a compreensão do que estamos afirmando, vamos trazer como exemplo um simples pensamento desejando o mal para alguém. Apenas isso atrairá consequências funestas, desagradáveis, terríveis para o organismo daquele ser que desejou o mal. Sabendo que o pensamento é uma forma criadora e emitido ao universo, o universo tende a reverberar, então volta para a gente. Aquele retorno do pensamento se dará através de doenças, de males para esta ou para outras vidas. Em verdade, os sofrimentos que o espírito experimenta são sempre consequências da forma ou da maneira como ele viveu na Terra. Assim pensamos, fica mais fácil para você refletir que a ninguém na Terra é dado o poder de revogar um decreto divino. Para males físicos, Deus nos ofereceu a ciência. Para males da alma, Deus nos ofereceu a fé. Vale dizer que para possuir fé, você não depende de intermediários. Como afirma Jesus, quem cura é a fé. Em um texto ditado pelo Espírito Erasto, por intermédio do médium Senhor Dambel, na Sociedade Espírita de Paris, nós veremos que ali os espíritos superiores vão tratar dos falsos cristos e falsos profetas. Mas a advertência maior está na frase em que ele faz uma conclusão dessa mensagem. Vergonha da humanidade. Encontrar pessoas bastante crédulas para aceitarem as suas imposturas. Uma observação bem simples bastaria para abrir os olhos ao mais cego. Meus amigos, nós sabemos o quanto é difícil, triste e doloroso enfrentar as duras provas referente à própria saúde. Mas para que você viva melhor, conhecimento é uma verdade que liberta. Então, é melhor que você saiba de uma vez: nada acima de Deus. Ninguém entre você e Deus. Mediunidade de cura só pode ser exercida de 3 maneiras distintas: pelo gesto, pelo simples toque e pelo olhar. Não permita que ninguém faça você sofrer mais do que já está sofrendo. Não permita que ninguém cause dor ao seu corpo, ao seu organismo. Para isso, você tem a medicina da Terra. Tenha conhecimento, saiba, procure, se informe, não se deixe enganar. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Viver bem, viver melhor. É o que nós te desejamos. Então é isso aí, pessoal. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário, a sua impressão. Um abraço, até o próximo Café com Espiritismo. Tchau! Este foi o nosso programa Café com Espiritismo. Um oferecimento de Instituto Revelare. Se inscreva em nosso canal, acione o sino das notificações e se torne membro para apoiar os projetos. Nós nos encontramos no próximo episódio.